Olá, eu sou Leandro Borges, consultor ambiental, e eu ajudo profissionais da nossa área a prestarem os seus primeiros serviços, mesmo que esses não tenham experiência. E hoje eu vou mostrar para você que é muito provável que você esteja calculando áreas de forma errada utilizando o software QGIS. Se você já conhece isso aqui, você vai aproveitar para passar essa dica para os seus amigos, tá? Mas se você não conhece, é bem provável que você está fazendo o cálculo de área errada no QGIS. E é o seguinte, antes de mais nada, eu queria pedir para você clicar aqui do lado aqui embaixo e se você ainda não é inscrito aqui no canal, você se inscrever. Se você gostar desse vídeo, você dá um joinha. E esses vídeos fazem parte da série Ciclo de Quintas. E nessa semana a gente vai falar sobre geoprocessamento durante 7 dias, até na próxima quinta-feira, onde a gente muda o tema e aí a gente vai abordar esse outro tema também durante 7 dias, tá? Então hoje é o segundo vídeo dessa série, se eu não me engano, e eu vou falar para você e vou te provar que é muito provável que você está fazendo cálculo de áreas errado utilizando o QGIS se você não conhece algumas ferramentas aqui para você consertar isso, tá? Isso aqui que está na tela, que você está vendo aqui, é o projeto que a gente fez sobre a Outorga, que foi um curso gratuito que eu dei sobre a Outorga, e a gente está aqui com a área da nossa bacia, que já é o nosso produto final. Para você calcular áreas e poder calcular também comprimentos utilizando o software QGIS, você precisa de duas informações básicas. A primeira é que você tem que estar trabalhando sobre um sistema métrico de projeção de coordenadas, né? Então, geralmente a gente utiliza o TM, que é o mais usado aqui, e aqui no Brasil é obrigatório utilizar o Datum Sirgas 2000. Então, a gente utiliza o Datum Sirgas 2000 com as coordenadas UTM e aí o TM da zona que o seu projeto está inscrito. Então, a primeira coisa que você tem que saber é qual é a zona que o TM que o seu projeto tá e se ele pega apenas uma zona. Se ele pega mais de uma zona, você não vai conseguir colocar nas coordenadas UTM para te facilitar para calcular áreas, tá? Existem outros jeitos, mas isso fica para um outro vídeo. O meu caso aqui, ó, o caso da nossa Outorga, ela tá praticamente toda, pega só uma beiradinha, mas existe uma pequena sobreposição entre o 23 e o 24 aqui, tá na zona aceitável, tá muito pouco, né? E 90 e tantos por cento aqui tá dentro da zona 24. Então, o meu projeto, ele ficou com esse EPSG aqui, ó, 31984. 31984, ó, é Sirgas 2000 UTM zona 24. Então, Sirgas 2000 UTM zona 24. Então, tá em coordenada plana, sistema métrico. E aí eu consigo fazer cálculo de áreas, beleza. O outro ponto que você precisa saber é você vir aqui em projeto. A maioria das pessoas talvez não saibam disso, propriedades. E aqui em projetos e propriedades, você vai vir aqui em geral, e aqui em geral vai ter uma abinha de medições. E vai ter o elipsoide para cálculo de áreas e distância, tá? E a maioria aí deve estar WGS ou algum outro. Você vai clicar aqui e vai ter que subir lá no primeiro de todos que colocar em non-planimetric. Mas eu não vou colocar ainda em non-planimetric, porque eu vou te provar que você está calculando essa área errada, tá? Então eu não vou deixar, vou deixar em WGS. E como que eu vou te provar isso? Então eu já expliquei para você que você tem que trabalhar com EPSG, se você estiver trabalhando no Brasil, Sirgas 2000, né, bem provável que é exigido aqui no Brasil, é lei, e o TM e a zona que o seu projeto tiver, caso ele fique dentro de uma zona apenas. E a outra questão é vir aqui em projetos, propriedades, geral, e aqui nas medições o elipsoide seu tem que estar em non-planimetric. Agora eu vou te provar por que você tem que fazer isso. Eu vou fazer o quê? Deixa eu só desligar a zona UTM, e vou descer aqui para a nossa área. Ah, isso aqui então assim, a área branca, ó, é a área é a área de drenagem da bacia a partir desse ponto de outorga, do outorga aqui, que seria o ponto de outorga, né? E aí eu vou calcular para você ela também no final aqui, para te mostrar também que ela também existe erro. Como que eu vou te provar isso? Eu vou criar uma shapefile de polígono, vou vir aqui em polígono, criando agora com você, tá? E vou criar ela no código EPSG que eu disse para vocês, ó, Sirgas 2000, 24S igual é o que tá aqui. E aí vou criar essa shape. E vamos lá, vou criar ela aqui deixa eu criar ela no downloads aqui, vou criar ela como polígono, vou chamar de polígono teste, tá? Aí, polígono teste. Eu já tinha feito esse teste aqui, eu tô fazendo ele agora para mostrar para vocês. Polígono teste e vou criar essa shapefile. Aqui, ó, eu vou criar alguns campos. Só para facilitar, aqui nesse novo campo são campos da tabela de atributo lá, né? Que eu posso criar lá também na tabela de atributo, mas quando eu estou criando uma shape eu posso criar por aqui. E aí eu vou criar alguns, por exemplo, vou criar forma. Eu vou explicar para vocês tudo lá, tá? Forma. E aí texto, pode ser texto, vou colocar 200 aqui, mas não vou escrever isso tudo não. Vou adicionar esse campo, vou colocar lado e vou colocar em metro.
lado do quadrado. Porque eu vou fazer quadrados aqui de área conhecida para mostrar para vocês e calcular a área no QGIS. E você vai ver que você está calculando errado há muito tempo. Talvez, né? Vamos colocar aqui número decimal, precisão 20, 3 casas depois da vírgula. Isso aí pode ficar a seu critério, tá? Lado, forma, lado então do quadrado, né? A gente vai colocar 3 casas. Vamos colocar área em metro quadrado, né? 20 também, 3 aqui, número decimal. E aí vamos colocar área, vou colocar só A de área, QGIS, metro quadrado. Tá, vou colocar um A. Q de QGIS é porque só tem 10 caracteres aqui para colocar. Metro quadrado. Depois eu explico para vocês, né? Mas A de antes. E a outra eu vou fazer depois, para mostrar para vocês. Vamos lá. Antes. E vou criar mais uma aqui depois. Já vai ficar tudo claro para vocês. É que eu estou fazendo ao vivo aqui para você aprender. E deixa dar o ok. Criei. Já está falando que eu tenho uma camada substituir. Sim, estou criando ela de novo, porque eu já tinha criado uma aqui. Então eu criei uma camada, uma shapefile de polígono para mostrar para vocês. E agora eu vou fazer o quê? Vou pegar esse polígono e vou editar, e vou criar uma, né? Agora eu criei o shapefile, agora eu vou criar os polígonos que eu vou mostrar para vocês. E como que eu vou fazer isso aqui agora, tá? Eu clico aqui no lapisinho, clico aqui no polígono e vou fazer quadrados de áreas conhecidas aqui. Eu vou dar um zoom aqui, vou fazer um quadrado aqui em cima onde a imagem fica boa aqui. Eu vou fazer um quadrado de 100 por 100. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou clicar aqui no adicionar um polígono e clico aqui e agora eu vou vir aqui, ó, digitalização avançada. Se você não tem isso habilitado, você clica com o botão direito. Deixa eu só achar o meu aqui. Digitalização avançada. Você clica aqui, ó, ela vai habilitar. Digitalização avançada. Esse quadro com a reguinha. E aí quando você começa a digitar aqui, ele habilita para você. Deixa eu clicar nela aqui. Aí quando você... Eita! Deixa eu tirar. Aí, agora eu vou clicar e digitar. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 100 aqui no D de distância e vou trancar no cadeadinho. Aí ele tranca em 100 para mim. E o ângulo, que é o A, eu vou colocar 0 de ângulo para me seguir na linha aqui, 90 graus ou 0 grau, né? E aí, aqui, ó, ele criou para mim um 100, ele criou para mim um raio de 100, né? E aí eu vou clicar aqui e vou... Já dei um lado de 100. Aí, o que eu vou fazer? Vou continuar o meu quadrado. Vou colocar mais 100 aqui. Vou travar no quadradinho e vou colocar menos 90. Porque eu estou descendo para a sua 90 e vou travar também. Então ele trava e eu já fiz o meu outro vértice. Agora eu vou vir para cá, vou colocar 100 e 270, que é o ângulo, né? Vou colocar 100, travar no cadeadinho, 270. Travar no cadeadinho e dá um Enter. E aí agora eu clico com o botão direito, ele me pede o ID, eu vou colocar 1, vai me pedir a forma, eu vou colocar quadrado, ele vai me pedir o lado em metro, eu vou colocar 100, a área em metro quadrado, quanto que é 100 vezes 100, né? Vamos colocar aqui, deixa eu voltar na calculadora comum, calculadora, peraí, deixa eu abrir a calculadora de novo. Abrir a calculadora padrão, vamos lá. 100 vezes 100, né? 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. 10 mil. Então, 10 mil. E aí a gente vai calcular as áreas aqui, eu vou mostrar para você. Eu vou fazer mais 2 quadrados, tá? Para mostrar para vocês. Eu vou criar mais um quadrado aqui de 500 metros de lado. 500 metros de lado e deixa eu fazer rapidão ele aqui. Subir agora mais 500. Escreve 500 e trava no cadeadinho. Aí ele trava a distância para você. E o ângulo aqui é 90 graus para cima, né? Quando é para norte, ele bota 90. Se você vai para sul, ele bota menos 90. É relativo ao seu polígono, né? Aí coloco 500 aqui de novo e trava o cadeadinho. Ó, coloca aqui. Gente, não foi. Pera aí. 500... Travou, é porque eu esqueci de clicar. Agora eu vou fazer mais 500 pro lado de cá. Travei.
E aí eu vou colocar menos 270, que é só olhar aqui, né? Ele faz o ângulo para você, né? São ângulos retos. E aí clica com o botão direito, ele vai me pedir qual é o ID. Eu vou colocar 2, né? Que o primeiro foi 1. A forma é um quadrado, o lado 500 e a área. Vamos lá. 500 vezes 500. 250 mil metros quadrados. 250 mil metros quadrados. E aí o resto aqui eu vou calcular pelo QGIS. Está criado o segundo quadrado, beleza? Agora eu vou criar um outro quadrado, só para a gente aferir com 3 quadrados. E esse quadrado vai ter 1000 metros de lado. Então eu vou colocar de lado, o lado dele 1000 e 0 de ângulo e travar o cadeadinho. E vou clicar onde deu 1000 aqui e vou subir mais 1000. Trava o cadeado, 90 graus de ângulo, trava o cadeado, ele sobe. Agora eu vou vir para cá mais 1000. 1000, travou, menos 270, travou. Cliquei no terceiro vértice, aí o quarto vértice já está pronto, eu clico no botão direito e é a mesma coisa. ID, eu vou colocar 3, a forma é um quadrado, o lado 1000, certo? E a área, 10 ao cubo vezes 10 ao cubo, né? Então vai dar 10 à sexta, vezes 1000. 1 milhão, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O resto eu vou calcular para vocês, o quadrado está pronto. Então a gente tem um quadrado de 100 metros de lado, de 500 metros de lado e de 1000 metros de lado. A gente conhece a área desses quadrados, tá certo? Agora, o que eu vou fazer? Utilizando o QGIS, eu vou clicar aqui, ó, com o botão direito em cima do nosso polígono teste, tabela de atributos. Só lembrando para você que a gente está aqui no projeto propriedades, a gente está aqui na medições, cálculo de área e distância, está em WGS, está considerando o elipsoide do WGS. Agora que vocês vão ver o que está pegando aqui. Criei esses polígonos de área conhecida. E agora eu vou utilizar a ferramenta do QGIS aqui, ó. Esse AQM2A é o quê? Área utilizando o QGIS em metro quadrado antes da gente consertar o projeto aqui. E aí essa outra aqui vai ser a área utilizando o QGIS em metro quadrado depois que a gente consertar lá, tá? Então agora, como que eu faço para calcular? Eu já criei essa coluna quando eu criei essa shape. Para eu atualizar os dados do cálculo de área aqui, que tem que dar igual essa coluna que a gente calculou aqui, correto? Né? Tem que dar 10 mil para o quadrado de 100 metros de lado, 250 mil para o de 500 e 1 milhão de metros quadrados para o quadrado de 1000 metros de lado. E a gente vai calcular agora aqui. E como que eu faço isso? Eu vou selecionar aqui, ó, em D, eu posso escolher a coluna que eu vou fazer a atualização dos dados. Eu escolho essa coluna, ó, AQM2A. Área utilizando QGIS em metro quadrado antes da gente consertar. É igual. O que eu vou escrever aqui? Cifrão, área. É o jeito que o QGIS reconhece para a gente estar pedindo para ele calcular a área. Tem que dar isso aqui, eu vou mandar atualizar aqui agora. Ó. Tá vendo? Deu um valor menor, diferente. Era para dar, chega perto, 249.882, 9.985, era para ser 10 mil, mas não é a área. Então é aqui que eu acho que você pode estar pecando ao calcular suas áreas. Então era para dar... essa área está dando quase isso. Eu vou calcular essa diferença já para você. Como que você vai consertar isso aqui no QGIS, tá? Você vai vir aqui em projeto, propriedades, vai vir aqui em medições, elipsoide para cálculo de área e distância. Do WGS ou qualquer outro que tiver, você vai subir. Aqui no meu ele fica no primeiro, Non ou Planimetric. Seleciona ele, vem aqui, manda aplicar, dá um OK. E agora nós vamos abrir a tabela de atributo de novo, que ela está aqui. E agora nós vamos calcular a área utilizando QGIS em metro quadrado depois de corrigir. E aí você vai vir aqui, ó. Aqui nessa coluna, você vai escolher a área do QGIS metro quadrado de depois, né, que é o que eu criei. Você pode criar o nome que você quiser. E vai vir aqui selecionar e escrever o cifrão área novamente e vai mandar atualizar. Agora você vai ver que vai bater com os dados que a gente calculou antes, que são as áreas pré-conhecidas, né? A gente criou quadrados de áreas pré-definidas. Tá vendo? Agora bateu. Então, se você não está utilizando esse método aí, não está utilizando... um sistema, um SRC que contenha coordenadas planas, planimétricas, né? E no sistema UTM, se você está no Brasil utilizando o SIGAS 2000, se você não corrige aqui no projeto do QGIS, você está perdendo área nos seus cálculos, tá? Então, vou ver, por exemplo, a diferença aqui. Vamos criar uma nova coluna e vou escrever a diferença. Dif. Diferença em metro quadrado que a gente está perdendo aqui. Vou colocar um número decimal, vou colocar 10, pode ser 10 casas e... precisão de 3, igual a gente está usando aqui, dou um OK. E o que eu vou fazer aqui agora?
Eu vou... Opa! É isso, eu vou fazer um... Deixa eu organizar pelo ID. Eu vou fazer aqui, ó. A que eu criei vai ser igual a área depois menos... Coloca um sinal de menos mesmo. Eu copio aqui eles parecem, copio e colo aqui e coloco o A. E aí dou um atualizar. Ele tá me dando aqui, ó. Tá me dando um erro de 4 para uma área de 10 mil metros quadrados, 1 hectare. Ele tá dando um erro de quase 5 metros quadrados, 4,73. Para uma área de 250 mil metros quadrados de área, a gente tá perdendo 117. E para uma área de 1 quilômetro quadrado, que é 1 milhão de metros quadrados, a gente tá perdendo 450 metros quadrados só por esse equívoco de cálculo de área aí, tá certo? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. E aí o que acontece? Vou só salvar. Aí desliga o lapisinho. Olha para você ver aqui também no cálculo da nossa área de trabalho aqui do curso de outorga, tá? Inclusive a gente precisa ajustar isso lá no curso de outorga. Vem aqui para você ver como que a gente faz com a área aqui. Eu vou vir aqui no polígono da área de drenagem e vou calcular antes e depois. Vou voltar aqui no projeto, propriedades, e vou vir aqui vou colocar o WGS de volta na medição para mostrar para vocês a diferença no cálculo da área de drenagem nossa aqui, tá? E vou calcular a área de drenagem agora, a área de drenagem em quilômetro quadrado. Como que eu calculo a área de drenagem em quilômetro quadrado? Porque aqui o sistema ele é métrico, né? Então a gente tem, os resultados das nossas áreas são em metros. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir essa área, eu venho aqui, coloco cifrão área e barra de dividido por 1 milhão. 1 milhão, por que 1 milhão? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que 1 milhão? Vou mostrar para vocês aqui agora. Calculadora de área. E aí vamos colocar quilômetro quadrado para metro quadrado. Então, quanto que é 1 quilômetro quadrado em metro quadrado? Ó? Isso aqui é a própria calculadora do Windows, tá? 1 milhão. Então, por que eu vou dividir por 1 milhão? Porque 1 quilômetro quadrado é equivalente a 1 milhão de metros quadrados. Então, eu vou fazer isso. Eu vou calcular a minha área e vou dividir por 1 milhão. Vai me dar a área em quilômetro quadrado da minha bacia com o sistema errado. Vamos lá, vou atualizar. 13.563. E vou pegar o perímetro também agora, em quilômetros. E aí, perímetro, vou colocar aqui perímetro em quilômetro e vou colocar cifrão, perímetro, que é em inglês, né? Dividido por 1000. Por que eu vou dividir por 1000? Porque 1 quilômetro é equivalente a 1000 metros. Então, vou dar um atualizar e tá me dando 1.231 quilômetros do perímetro. O perímetro é esse comprimento aqui que envolve a bacia. Agora, eu vou fazer o quê? Vou vir aqui em projeto, vou vir aqui em propriedades, vou vir aqui agora em medições elipsoide, vou subir até lá em cima e colocar o non-planimetric. Só isso, vou dar um aplicar, ok. Vou abrir minha tabela de atributo de novo e tô com ela aberta aqui. Agora eu vou calcular de novo a área. Eu coloquei a área quilômetro quadrado C de consertado e perímetro de consertado. Venho aqui, ó, a área quilômetro quadrado consertado é igual. Vai ser igual para mim. A área em quilômetro quadrado vai ser igual cifrão, área, barra, 1 milhão, né? Já expliquei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos dar um atualizar. Ó, já mudou de 13.563 para 13.577. 14 quilômetros quadrados de diferença. E o perímetro vai ser cifrão. Deixa eu corrigir aqui. Perímetro em quilômetro. Vai ser cifrão, perímetro, barra 1000, que a gente está convertendo para quilômetro, né? E vou mandar um atualizar. E aí mudou apenas 1 quilômetro a mais aqui de comprimento. Então, o perímetro não variou tanto, mas em área o cálculo variou bastante, né? E aí fica essa dica para vocês aqui, mas tem variação, tá, galera? Então era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Deixa eu salvar. Se você não tomar essas precauções, a bacia é bonitona demais, né? Se você não tomar essas precauções, você pode estar fazendo o cálculo de áreas errada utilizando o QGIS. Mais um lugar para você saber essas áreas, deixa eu mostrar o polígono teste aqui de novo. Deixa eu dar um zoom nele, aproximar neles aqui. E aí o que você pode fazer também? Você pode clicar sobre a shapefile e tem o i de informação aqui, ó, no QGIS aqui. Você clica em cima do polígono que você quer e ele te dá a informação. Aí você vai vir aqui em ID e derivado. Ele vai dar para você, aqui embaixo, a área cartesiana. E vai dar para você também, aqui a gente calculou a nossa área, né? E aí ele dá para a gente a área cartesiana. Ó. Agora aqui ele fala cartesiana. Se a gente muda, vem aqui no propriedades. Se a gente tiver aqui, por exemplo, no WGS 84, aqui no elipsoide, nas medições, vamos colocar lá no WGS. O que ele vai fazer quando Opa, tá WGS. O que ele vai fazer aqui?
Eu vou clicar em informação de novo. Vou clicar no izinho e vou clicar aqui. Ele vai me dar aqui no derivado, ele consegue me dar a área cartesiana, que é a área da planimetria que a gente está utilizando, e a área elipsoidal, considerando a curvatura da Terra. Então, considerando a curvatura da Terra, vai ser menor mesmo. Então, a gente precisa utilizar a área cartesiana. Então, você utilizando essa informação, você consegue extrair esse tipo de dado aqui, tá? Toma cuidado que você pode estar fazendo o cálculo de áreas equivocado aí dentro do QGIS. Um abraço e tchau. Valeu!